Fala galera do canal É Show É Fria. Faz tempo que eu não faço vídeo, né? Tá devendo os vídeos para vocês aí, mas acho que agora vamos retomar aí com frequência diária, tá? Bom, para começar, né? Vamos partir de algum princípio. Queria falar um pouquinho disso aqui. Isso aqui é um adaptadorzinho, parece um pendrive, no formato USB 2.0, que serve para transformar a multimídia do Argo ou do Cronos em sem fio. Então você tem o seu iPhone, por exemplo, ou Samsung, né, enfim, Android da vida, que é o celular que eu estou gravando. Você pode usar esse camarada aqui para conectar na multimídia e com ele você consegue deixando a sua multimídia sem fio, né? Então você consegue usar o Android Auto, no caso do Android, ou Apple CarPlay, e ela fica sem fio, você não precisa de cabo, não precisa de absolutamente nada para poder estar utilizando. Existe prós e contras, e é o que eu quero comentar nesse vídeo, um pouquinho dos prós e contras sobre esse rapazinho aqui, e até sobre outras experiências de outros carros que eu tenho, para que vocês já fique sabendo principalmente dos contras, do que acontece de você usar multimídia sem fio, tá? Bom, basicamente, vamos começar pelos prós, tá? Basicamente, qual que é a vantagem? Você pega isso aqui, você espeta na USB dianteira ou traseira do teu Argo, ele vai conectar como um pendrive automaticamente, é bem simples. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como que ela se comporta. E basicamente o que vai acontecer naturalmente você vai conectar, quando isso aqui estiver ligado, vai acender um LED. Onde está essa? Parece a estrela da Mercedes, né? Vocês estão vendo aí no topo dela aqui. Vai acender uma iluminação, você vai conectar via Bluetooth e ele vai automaticamente desculpa, assumir a função de Android Auto ou de Apple CarPlay, de acordo com o seu celular, né? É bem simples, mas o que eu quero dizer, o Pro é esse, e aí você vai conseguir executar tudo. Lá você consegue executar o seu mapas do Google ou mapas da Apple, você consegue usar o seu rádio online, lá o Tanin da vida, você consegue usar o seu Waze, você consegue usar qualquer coisa. Igualzinho o Android Auto ou Apple CarPlay com fio. Agora, esse é o ponto positivo, é que isso aqui fica conectado, né? Você deixa ele lá espetadinho. Minha sugestão aqui, toda vez que você desligar o carro, sair do carro, procura tirar isso da USB, não manter isso conectado, pelo seguinte, porque às vezes você volta para o carro quando você vai dar partida no final do dia, ou sei lá, 10 minutos depois, 20 minutos depois, enfim, a hora que você retornar para o carro, às vezes acontece de a multimídia demorar muito ou travar, entendeu? O próprio aplicativo, ele demora muito para carregar. Na verdade, não é que ele chega a travar, o que ele tem um delay muito alto. Então, assim, tem um delay de tipo 2 minutos para assumir, sendo que no cabo você espetaria em questão de segundos, entendeu? Eu não sei se isso aqui superaquece nela, se ela entra em pânico, se o processador é ruim, mas isso é comum de acontecer, tá? E eu tenho mais de um desse aqui, e em todos os casos aconteceu esse problema. Então, só para exemplificar aqui para vocês. Então, esse é o meu ponto de vista. É a parte ruim, assim, você desligou o carro, está lá espetado na USB, desconecta. E se você esqueceu, quando você voltar e der partida no carro, estiver dentro do carro que você vê, tira da USB e reconecta, entendeu? Não utiliza dele conectado. Tem momentos que funciona muito bem, mas tem uns momentos que dá umas panes isso aqui. Então, para evitar isso, minha sugestão é: desligou, tira, ligou o carro, conecta novamente e assim vai, tá? Bem simplesinho, bem tranquilo. Mas enfim, esse é o primeiro contra que eu tenho, que é essa preocupação que um carro com conexão automática, que já vem com isso nativo na multimídia, já não tem esse problema. E um outro defeito que tem, mas aí já não é do aparelho,
do dispositivo aqui, é do celular, o que acontece é o seguinte, quando você usa isso aqui, ele usa, geralmente, ele não transmite o Android Auto, Apple CarPlay por Bluetooth, tá? Ele transmite por Wi-Fi. Esse é o grande segredo. E o que acontece? O telefone esquenta demais. Eu tenho um outro carro, que é o Peugeot 208, e ele tem uma base onde você coloca o celular deitado dentro dessa base, tem até uma tampa que fecha. Se vocês olharem o Peugeot 2008, 2025, 24, 23, você vai ver que a parte do celular, que tem um carregamento sem fio, ele conecta a multimídia Android Auto Apple CarPlay sem fio, né, dos Peugeots. Tem por cabo também, mas a gente basta usar sem fio, nem precisa de cabo. Só que ele tem uma base para carregamento. O que é o segredo? Por que aquilo foi inventado, né? Depois, quando eu coloquei isso aqui no Argo, ou no Cronos, eu identifiquei que era um defeito que o Cronos e o Argo têm, ou qualquer carro Polo, Onix, qualquer carro que não tenha multimídia sem fio tem, ou com a multimídia sem fio também tem, que o Peugeot não tem, que é o que? O Peugeot, nessa câmera onde você coloca o telefone, ela tem ar-condicionado ligado. Então ela refrigera o celular. Por quê? Porque o celular esquenta demais. Essa multimídia, esse negócio aqui, ele tem uma vantagem enorme de você não usar o fio. Assim como o Peugeot tem uma vantagem enorme de ter a multimídia automática, beleza? Mas ele tem uma desvantagem enorme que é justamente o celular aquecer demais. Você pega o celular e está fervendo, entendeu? Independente de capinha, com capinha, sem capinha, não é isso. Então assim, o Android Auto, o Apple CarPlay, ele usa o Wi-Fi e ele para fazer essa transmissão, essa entrega daquela tela, para ele renderizar, para ele construir aquela tela que você vê do Android Auto do Apple CarPlay, ele acaba consumindo muito recurso do aparelho, né? Que no cabo é transmitido de maneira mais tranquila, mais suavizada, né? Mas no caso do sem fio, é como se o processador tivesse que fazer uma entrega triplicada de funcionamento, como se tivesse um jogo, renderizando um jogo, para poder tá projetando aquela imagem na tela da multimídia. E aí o que acontece? Ele acaba aquecendo muito o aparelho e automaticamente drenando a bateria. Como o seu aparelho não está ligado via cabo para fazer carregamento e você não tem um carregador sem fio colocado no Argo ou no Cronos e você o ar-condicionado não está direcionado igual no Peugeot, né, para a tela para poder refrigerar o aparelho, termina que ele acaba aquecendo muito e descarregando muito, drenando muita bateria. Aí depois acaba você, como já aconteceu comigo, se são viagens longas de 2, 3, 4 horas, ou você optar para não usar esse dispositivo aqui, né, para poder renderizar a tela, você conecta no Bluetooth normal e aí ok, vai de boa. Ou você usa o cabo, se for por muitas horas ininterruptas, né, de viagem e tal. Ou então, o que acontece? Você, se usa para, tipo, distâncias que você vai ficar meia hora, uma hora, assim, distância que não vai, no máximo 1h30. Porque isso aqui vai esquentar muito, vai drenar muito a bateria do dispositivo, tá? Independente se é iPhone, se é Android, porque vai aquecer, né? E o celular tem esse defeito, ele aquece, ele perde bateria, né? E se ele esfria, ele perde bateria rápido, se ele aquece, ele também perde bateria rápido, né? Então, assim, tem que trabalhar numa temperatura média. E é um problema, porque se eu estou vendo alguns Cronos novos, né, 2026 já vi também o Argo 2026, que ele vem com a multimídia sem fio. Só que assim, como é que eu posso dizer? É uma gambiarra, gente, uma gambiarra danada, né? Porque você tem a multimídia sem fio, ela é ok para você conectar, só que é o seguinte, eles não projetaram uma base para você colocar o aparelho para ele se manter refrigerado, recebendo o sinal vento do ar-condicionado e fazendo carregamento sem fio em simultâneo para que ele mantenha refrigerado a temperatura, para que não descarregue tanto a bateria, e o carregamento sem fio para ir compensando a bateria que está saindo, sendo compensada pela bateria que está entrando através do sem fio, né? Então existe um equilíbrio, vamos dizer assim, ele acaba na verdade mais
jogando bateria, no caso, jogando mais carga para dentro da bateria do celular, vai entrando mais carga do que o que vai saindo, até porque ele está refrigerado, né? E se o ar tivesse desligado, ele gastaria mais, mas como você, para cada, vamos dizer assim, para cada 3% que sai, entra um de volta, então você precisaria de muitas e muitas horas, que ninguém vai dirigir dificilmente 10, 12 horas ininterruptas para descarregar o aparelho, né? Então você ganharia muita longevidade de duração, mesmo com o ar desligado. E com o ar ligado, aí você vai ganhar mais ainda, porque ele vai estar sempre climatizado a 16, 18, 20 graus no dispositivo, e vai evitar o aquecimento, e a bateria vai, e como vai estar sempre compensando com a recarga do próprio dispositivo, no caso do Peugeot, né? Ele vai estar dando esse equilíbrio. Agora, no caso do Argo, do Cronos, ele tem, mas ele não tem a parte de recarga. Então termina assim. Você pode deixar... Vantagem é o quê? Do sem fio. Você coloca em cima do banco do passageiro, deixa o telefone lá, se você não quiser colocar no console central. Por exemplo, você joga em cima ou na porta, no banco do passageiro, ou deixa no teu bolso. E tranquilo. Você vai usar a multimídia ali, você vai dirigir e tranquilo. Meia hora, 40 minutos, 1 hora e meia no máximo. Ok, bingo. Se você for fazer viagens assim de 3, 4, 5 horas, minha recomendação é ou usa o fio, aí isso aqui não vale de nada, entendeu? Ou só usa isso aqui quando você chegar no destino. Por exemplo, eu que estou no interior paulista, demora mais ou menos 4 horas para chegar em São Paulo, 4 horas e meia. Aí o que acontece? Se eu quero usar lá o GPS, enfim, por qualquer motivo, ou estou indo para outra cidade que também vai demorar muitas horas, quando eu estiver chegando na cidade, aí eu conecto isso aqui. E tudo eu faço via Bluetooth, aí eu vou lá e só conecto isso aqui quando estiver chegando. Tá nessa dica aí. Depois eu vou mostrar no carro como ela funciona, espetando um anão USB, é transparente, é bem tranquilo, não tem, envolve configuração, é conectar no USB, conectar no Bluetooth e bingo, ela assume. Tá? E aí eu vou tentar, se for possível, simular o detalhe dela desconectar, se desligar o carro, ela desligar o carro completamente, ela desligar da multimídia, ela apagar, e depois quando voltar a acionar o painel e ligar o carro, ela voltar a reconectar e ver se vai acontecer aquele delay de ele conectar, seja no Android Auto, seja no Apple CarPlay, em função que aí foi o que eu comentei, que você tem que desconectar e reconectar, onde eu já sugiro, tipo, desligou o carro, vai sair e desliga. Se você esquecer, não tem problema. Você desliga o carro, vai embora, segue sua vida. Quando você voltar, que você vê que não está conectando, você desconecta ele, dá uns 2 segundos, reconecta no USB e bingo, ela vai voltar a funcionar normalmente. Porque como isso aqui é adaptado, né, gente? Não tem muito o que fazer. No caso do carro original, que nem o Peugeot, ele já não passa por essa dificuldade que naturalmente ela já vem com processador, bom, enfim, a uma arquitetura que já vem original, né? Então já muda um pouco de contexto. Bom, é isso aí, gente. Acho que qualquer coisa vocês entram em contato. Tem um e-mail aí, manda para deixar no comentário. Fique com Deus. E é isso aí, até a próxima. Valeu!